Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão em Vida dessa quinta-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus, essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Seja muito bem-vindo, você que está aqui pela primeira vez, e eu aproveito para te convidar a se inscrever aqui no nosso canal e a ativar o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo aqui no nosso canal. É importante você deixar o seu like também e principalmente compartilhar esse link aí nas suas redes sociais. Compartilhe aí no status do seu WhatsApp, nos grupos que você participa, envie aí para uns 5 a 10 contatos no privado, convidando essas pessoas para também ouvir a palavra do Senhor nessa manhã. Você pode ser um missionário, uma missionária, compartilhando esse link, levando uma mensagem de fé e esperança para o coração de muitas outras pessoas, tá bom? Então compartilhe aí com o maior número de pessoas que você puder. E nós vamos agora refletir na palavra de Deus, e eu quero ler com você o capítulo 13 do livro de Marcos. Marcos, capítulo de número 13. E a partir desse texto nós vamos refletir um pouco sobre o fim está próximo. A palavra do Senhor nos diz assim, Marcos, capítulo 13. Quando saía do templo, um dos seus discípulos lhe disse, Mestre, olha que pedras, que edifícios. Então Jesus lhe disse, vês estes grandes edifícios? Aqui não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Quando Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, em frente ao templo, Pedro, Tiago, João e André perguntaram-lhe em particular, dize-nos quando acontecerão essas coisas e que sinal haverá quando elas estiverem para se cumprir. Então Jesus começou a dizer-lhes, cuidado, ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar em guerras e rumores de guerras, não vos perturbeis. É necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Pois nação se levantará contra nação e reino contra reino. Em vários lugares haverá terremotos e fome. Isso será o princípio das dores. Mas tende cuidado, pois por minha causa vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, e sereis espancados. Também sereis levados perante governadores e reis para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando vos levarem para vos entregar ao tribunal, não vos preocupeis com o que haveis de dizer. Falai o que vos for dado falar naquela hora, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte seu irmão, e um pai seu filho. Filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando virdes a abominação assoladora no lugar em que não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado não desça, nem entre para tirar alguma coisa da sua casa, e quem estiver no campo não volte para buscar sua roupa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não aconteça no inverno, porque naqueles dias haverá tribulação como nunca houve desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Se o Senhor não abreviasse aqueles dias, ninguém seria salvo. Mas por causa dos eleitos que escolheu, ele abreviou aqueles dias. Então, se alguém vos disser, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão sinais e milagres, para, se possível, enganar até os escolhidos. Tende cuidado, pois vos tenho dito tudo com antecedência. Mas naqueles dias, depois daquela tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu
e os poderes que estão no céu serão abalados. Então o Filho do Homem será visto vindo nas nuvens com grande poder e glória, e logo enviará seus anjos e reunirá seus eleitos desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando os ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que o verão está próximo. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que esta geração não passará até que todas as coisas aconteçam. Céu e terra passarão, mas nunca as minhas palavras. Contudo, quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Tende cuidado, vigiai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como um homem que sai de viagem. Ao deixar sua casa, ele dá autoridade aos seus servos, a cada um sua tarefa, e ordena também ao porteiro que vigie. Portanto, vigiai, pois não sabeis quando o Senhor da casa chegará, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, se chegar de repente, não vos ache dormindo. O que vos digo, digo a todos: vigiai. Eu não sei se você já teve essa impressão, mas parece que cada vez mais realmente todos os acontecimentos testificam de que Jesus está às portas. Nós acabamos de ler um texto em que parece que o texto foi escrito agora. Muito do que nós acabamos de ler é exatamente o que está acontecendo nesse tempo. E Jesus diz que esses acontecimentos são o princípio das dores e são também um sinal de que o fim está próximo. Então, nós vemos no texto que nós acabamos de ler, Jesus falando, por exemplo, sobre guerras, terremotos, fomes, perseguição política e religiosa. Nós vemos Jesus falando sobre a banalização da vida, o surgimento de falsos profetas. Tudo isso está no texto que nós acabamos de ler e é exatamente o que nós estamos vendo nesse tempo. Se você observar, por exemplo, o versículo 12, Jesus diz: um irmão entregará à morte seu irmão, um pai seu filho, filhos se levantarão contra os pais e os matarão. A banalização da vida. As pessoas estão tirando a vida umas das outras com uma facilidade enorme, como se aquilo ali fosse a coisa mais natural do mundo. A vida perdeu o valor para muita gente, a vida perdeu o sentido para muita gente. Nos versículos 21 e 22, Jesus fala dos falsos profetas. Então, se alguém vos disser, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas que farão sinais e milagres para, se possível, enganar até os escolhidos. Eu lembro que uma vez uma pessoa me disse assim: olha, mas como aquele homem é um homem de Deus, é um homem cheio do poder de Deus. Outro dia eu estava assistindo e ele orou e uma pessoa ali naquele momento foi curada. Aquela pessoa era cega e passou a enxergar. Aquele homem é um homem de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa manhã. Nem todo milagre é feito por Deus. Nem todo milagre é feito por Deus. E Jesus chega a dizer aqui que os falsos profetas farão grandes sinais, realizarão grandes milagres, mas com o objetivo de enganar. Então não se deixe levar ou não se deixe impressionar pelos supostos milagres, pelos supostos feitos extraordinários, porque o maior milagre que Jesus realiza na vida de um ser humano é o milagre da salvação. O maior milagre é o milagre da salvação. Então não adianta, por exemplo, a pessoa ser curada de uma enfermidade física e continuar doente espiritualmente. Não adianta a pessoa ser curada de uma limitação física e continuar limitado espiritualmente e não ter a salvação e ser condenado eternamente. Então, nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente acha que vê, porque nem tudo que a gente vê é realmente o que é. Nem tudo que a gente ouve corresponde com a verdade. Então, nós precisamos ser criteriosos. Tudo que vemos e ouvimos tem que ser
analisado, avaliado, de acordo com a Bíblia Sagrada, com a palavra de Deus. Não é com o que eu digo ou deixo de dizer, é com a palavra de Deus. Então o próprio Jesus, ele diz, olha, surgirão falsos cristos e falsos profetas que farão sinais e milagres para, se possível, enganar até os escolhidos. A gente vê Jesus falando aqui também, como a gente viu, por exemplo, nos versículos 7 e 8, quando, porém, ouvirdes falar em guerras, rumores de guerras, não vos perturbais. É necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, em vários lugares haverá terremotos e fome. Isso será o princípio das dores. São situações que nós temos visto também nos nossos dias, né? Terremotos, guerras, fomes. E olha que Jesus fala também sobre perseguição política e religiosa. Versículo 9, tenham cuidado, pois por minha causa vos entregarão aos tribunais e às sinagogas e sereis espancados. Também sereis levados perante governadores e reis para lhes servir de testemunho. Então, todos esses problemas, todos esses desafios que nós estamos vendo nos nossos dias já haviam sido anunciados por Jesus. Então, o que é que nós devemos fazer diante do que nós estamos vendo, diante do que nós estamos ouvindo, diante do que está acontecendo a partir do ensinamento de Jesus? O que é que nós devemos fazer diante desses fatos? Primeiro, nós devemos estar vigilantes. Devemos estar vigilantes. Observe que em vários momentos nesse texto, Jesus diz, olha, tenham cuidado. Versículo 5, Jesus começou a dizer, cuidado, ninguém vos engane. Versículo 9, tenham cuidado. Versículo 23, tenham cuidado. Versículo 33, tenham cuidado, vigiai. Versículo 37, o que vos digo, digo a todos, vigiai. Então, o Senhor Jesus, ele nos alerta para que nós estejamos vigilantes, atentos a tudo que está acontecendo ao nosso redor e atentos também aos sinais que mostram a iminente volta de Jesus. Então nós não podemos fechar os nossos olhos para esses sinais que testificam que a volta de Cristo está realmente às portas. Nós não podemos fechar os nossos olhos. Nós devemos estar preparados para a qualquer momento nós nos encontrarmos com Cristo e estarmos diante de Deus para prestarmos conta. Então nós temos que estar vigilantes. Precisamos estar preparados. Precisamos estar atentos. A gente não pode ficar dormindo, achando que tudo isso é normal. Não é normal, não. A própria palavra já nos alerta que essas coisas aconteceriam e seriam um sinal de que o fim estaria próximo. A segunda coisa que nós precisamos fazer é confiar plenamente no cuidado de Deus. Veja, há o risco dos extremos, né? Há o risco daqueles que vivem o tempo todo ali preocupados, inquietos, ansiosos pela volta de Jesus, pelo fim que está chegando e tal. As pessoas vivem presas e preocupadas o tempo todo por conta disso. De outro lado, há aqueles que simplesmente acham que tudo isso não tem importância alguma, não tem relevância alguma e vivem como se nada estivesse acontecendo. São dois extremos perigosos. Temos que ter um equilíbrio. Estar atentos para o que está acontecendo, mas confiar plenamente no cuidado de Deus. Versículo 11, Jesus diz assim, quando vos levarem para vos entregar ao tribunal, não vos preocupeis com o que haveis de dizer. Falai o que for dado falar naquela hora, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. Jesus diz, olha, não tenham medo não fiquem preocupados. Porque até mesmo quando vocês forem levados ao tribunal para prestar algum depoimento, o Espírito Santo capacitará vocês acerca do que dizer. E o versículo 20 ele diz, se o Senhor não abreviasse aqueles dias, ninguém seria salvo. Mas por causa dos eleitos que escolheu, ele abreviou aqueles dias. Queridos, a gente vê aqui o cuidado de Deus em abreviar esses dias para poupar a nossa vida. Então, nós não podemos nos esmorecer diante dos acontecimentos.
Nós não devemos ficar ansiosos, preocupados, inquietos. Nós devemos confiar no cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Nós não podemos nos descuidar disso. Deus, Ele está cuidando de nós. Deus está cuidando da nossa vida. Não se esqueça disso, não importa o que aconteça, Deus está cuidando. Então, a gente não precisa andar ansioso, preocupado ou inquieto de como é que vão ser as coisas. Deus está cuidando de nós. Deus é o Senhor da história. Ele conhece o início e o fim de todas as coisas. Nós só sabemos o que está acontecendo agora. E lembramos do que já nos aconteceu. Mas não sabemos o que nos espera amanhã. Mas Deus já sabe. Então, Deus, através do seu Espírito e da sua palavra, Ele vai nos alimentar espiritualmente, Ele vai nos fortalecer para que nós estejamos fortes e preparados para tudo o que vier. A força não está em nós, a força está no Senhor. E o cuidado de Deus sobre nós é perfeito. Deus nunca nos desabandona. Deus nunca nos abandona. Deus nunca nos abandona. Ele está sempre conosco, Ele está sempre nos protegendo, Ele está sempre nos abençoando. Então nós temos que confiar plenamente no cuidado de Deus. Tem pessoas que ficam preocupadas, como é que vai ser? Quem vai nos defender? Quem vai lutar pela nossa causa? Deus já está lutando, já está guerreando e já está cuidando do seu povo. E em terceiro lugar, nós temos que perseverar. A perseverança é uma das características dos salvos. O versículo de número 13 diz assim: sereis odiados por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. E a ideia desse versículo não é que a salvação é uma consequência da perseverança. A perseverança é um testemunho da salvação. Aquele que é salvo, persevera. Aquele que foi salvo por Cristo vai perseverar até o fim. Podem vir lutas, tempos difíceis, mas aquele que foi salvo não se perderá. Aquele que foi salvo não se perderá. Então, é o que eu sempre digo, a perseverança é uma das características dos salvos. E para que nós não desanimemos e não venhamos a esmorecer, é necessário que nós tenhamos o nosso olhar fixo em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. O nosso olhar, ele não deve estar nas circunstâncias que nos cercam. O nosso olhar não deve estar nas facilidades ou nas dificuldades. O nosso olhar tem que estar em Jesus, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, aquele que nos chamou, Ele é fiel para cumprir os seus propósitos na nossa vida. Então, não nos descuidemos dessa verdade. Nós temos que manter os nossos olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, a quem nós devemos servir de todo o nosso coração. E os versículos 26 e 27, para nós finalizarmos a nossa reflexão nessa manhã, nos diz assim: então o Filho do Homem será visto vindo nas nuvens com grande poder e glória, e logo enviará seus anjos e reunirá seus eleitos desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Essa é a nossa grande esperança, o momento em que Jesus voltará com poder e glória para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo. Portanto, queridos, nós temos que estar vigilantes, temos que confiar plenamente no cuidado de Deus e precisamos perseverar. Nós não podemos olhar para trás, nós não podemos recuar, nós temos que avançar na direção de Jesus. Deixando para trás as coisas que para trás ficaram, prosseguindo para o alvo, olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Que Deus nos abençoe e que a sua fé e a sua esperança sejam fortalecidas em Cristo e por Cristo, tá bom? Deus abençoe, Deus nos conceda uma ótima quinta-feira. Compartilhe esse link aí com o maior número de pessoas que você puder. E se Deus permitir, amanhã, 6h30 da manhã, você tem um novo encontro marcado aqui com Reflexão e Vida, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.